Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus 4, que diz assim: Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, Espírito com letra maiúscula, que significa que o próprio Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto. E a Bíblia vai nos dizer para quê? Para ser tentado pelo diabo. Palavra forte, né, irmãos? Jesus, ele não tinha pecado, não tinha pecado. Mas ele veio para nos dar exemplo. E ele foi batizado por João Batista. E a palavra ele vai nos dizer que Jesus, saindo ainda do batismo, ele estava alimentado no Espírito, ele estava conversando com Deus, ele estava orando a Deus. E ali viu o céu se abrir, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus. E ouviu uma voz que saiu do céu: este é o meu filho que eu me comprazo. Ali teve a união da Trindade Santa. Jesus, ele não teve pecado. Claro, Jesus, ele não pecou, mas ele veio com a missão, um propósito aqui. Ele veio 100% também homem. E precisou passar por muitas coisas, por amor a mim, por amor a você. Ele foi à cruz, morreu por mim, e você também, para que a gente, venhamos a ter a nossa salvação. E aqui fala que Jesus, ele foi tentado por Satanás. Mas a palavra diz que não foi Satanás que levou Jesus ao deserto. Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Para quê, irmãos? Para ser tentado. Mas Jesus, ele venceu. O diabo pensou também que ia vencer a Jesus, como ele venceu lá no passado com Adão e Eva. Porque eles caíram na tentação. Mas Jesus não. Então o plano de Satanás foi falido com Jesus, irmãos. Que palavra poderosa, para a nossa vida. Não há nenhuma tentação humana que possa nos vencer se a gente estiver ligado com Deus. Não foi assim? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, humanamente falando, mas também o Espírito estava ligado com Deus. E Jesus pôde combater a Satanás. Olha o que a palavra vai nos dizer. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois Jesus, ele teve fome. Claro, físico. Teve fome, a necessidade humana, como nós temos. Teve fome, Não precisa chegar nem 40 dias, 40 noites, o ser humano ficando sem o alimento físico. Ele fica com os pensamentos desordenados, Assim a fala não é mais a mesma, o andar não é mais o mesmo, a necessidade física pede o alimento físico. Só que Jesus, ele estava alimentado com o Espírito Santo de Deus, então ele estava forte. A carne poderia estar fraca, debilitada, mas o Espírito estava forte e Satanás não contava com essa. Meus irmãos, ele pensou que na primeira tentação Jesus ia cair? Não, Jesus não caiu em nenhuma tentação do diabo. O plano de Satanás foi falido, irmãos. Olha o que a palavra nos diz. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Irmãos, ele não imaginava, ele não pensava que Jesus estava sendo, o tempo todo, sendo alimentado pelo Espírito, meu irmão. Ele estava querendo que Deus usasse, Jesus usasse como homem, Ele usasse o poder divino, o poder de Deus para se beneficiar. Humanamente falando, nunca Jesus ia fazer isso. Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele tinha e teve uma missão, um propósito na terra por amor a mim e a vocês. E ele não ia deixar isso acontecer, irmãos. Ele não ia perder para Satanás, porque ele veio determinado, por amor a mim e a você, a vencer. E ele venceu, irmãos. O que eu quero dizer, nenhuma tentação há sobre a nossa vida humana, a tentação humana que a gente não possa vencer se a gente não estiver ligadinho com Deus. Se a gente estiver ligado com Deus, Satanás vai ter que bater retirada da nossa vida, porque foi assim que aconteceu aqui com Jesus, irmãos. Ele veio, ele esperou 40 dias, ele esperou 40 noites para ver a debilidade física humana, para tentar Jesus. Ele não foi no primeiro dia, ele esperou a debilidade, a fraqueza humana, para que Jesus se beneficiasse do poder dele, sendo Deus, e se alimentasse e caísse na tentação. Mas não foi isso que aconteceu, não, meu irmão. Jesus, ele disse aqui, vai nos dizer agora, através da palavra, que ele poderia sim ter fome no físico, homem falando no físico, mas no espírito ele estava alimentado por Deus. Olha o que Jesus disse a Satanás. Mas ele, Jesus, respondendo, disse: está escrito, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, ali, o Espírito
falando. A minha dependência está em Deus. Tudo o que eu preciso está em Deus. Ele me fortalece, Ele me alimenta. Eu estou nessa condição de receber o alimento físico, ter fome no físico, mas o meu espírito está forte. Já foi logo um murro na cara de Satanás. Palavra forte, né, meu irmão? Ele pensou que Jesus ia cair pegando o seu poder, usando o seu poder para benefício próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não aconteceu. O que eu quero dizer para a nossa vida hoje, que nenhuma tentação há humana sobre a nossa vida que venha nos derrotar se a gente estiver ligado com Deus, porque foi isso que a palavra nos disse. Que Jesus estava assim, juntinho com Deus, né? A palavra diz que saindo ainda Jesus da água, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Olha o que Lucas vai dizer a gente, Lucas 3, 21. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, louvado seja o nome do Senhor, o céu se abriu, irmãos, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele foi obediente. Ele teve fidelidade, irmãos. Ele mesmo sendo santo, ele obedeceu a Deus. Ele passou por um processo humano para dizer para mim e para você que não há tentação nenhuma humana que venha nos vencer. Meu irmão, se nós estivermos ligados com Deus, como Jesus estava ligado com o Pai, não vai vencer, irmãos, porque se Satanás venceu no passado com Jesus, faliu, e conosco também vai falir, irmãos. Em Tiago diz que sujeitai-vos a Deus, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Foi assim que aconteceu com Jesus, também acontece conosco, irmãos. Para finalizar essa palavra, né, poderosa de Deus, Jesus ele foi tentado ali no deserto, mas ele foi preparado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preparado que eu falo, no físico também, irmãos, claro que sim, claro que sim. Então, Satanás, ele esperou a primeira debilidade e ele continuou esperando a fraqueza humana para vencer Jesus. Para finalizar essa palavra, aí Jesus disse a Satanás, então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Isso significa que ele deixou naquele momento. Isso não significa que ele não tentou mais a Jesus. Conosco também é assim. Ele nos tenta hoje, nós vencemos porque nós estamos com Deus. Ele vai nos tentar amanhã e nós temos que estar com Deus para vencer de novo a ele. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos do Senhor chegaram e o serviram ao Senhor Jesus. Então eu quero dizer a vocês que nós temos que nos sujeitar a Deus, porque Jesus ele se sujeitou a Deus, ele fez a vontade de Deus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E nós temos que nos sujeitar a Deus, sim, resistir a Satanás, e ele foge de nós, porque foi assim. Satanás o deixou, ele fugiu de Jesus e ele foge de mim, de você hoje, se nós estivermos bem alinhados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Palavra poderosa do nosso Deus, vamos fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes estamos no deserto para sermos preparados para uma missão, meu irmão, lá na frente. Jesus é o ser preparado aqui, a Bíblia diz que logo depois iniciou o ministério de Jesus na terra, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus venceu a tudo para nos salvar. Jesus foi à cruz, morreu por mim e por você, para dizer a Satanás que ele perdeu, irmãos, que hoje a gente, nós, servos, aqueles que estamos ouvindo a palavra de Deus, aqueles que estão bem ajustados, aqueles que vão se ajustar com o Senhor, vence as tentações humanas. Vamos estar alinhados com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos nos submeter
submeter a Deus, a vontade poderosa de Deus. Vamos resistir a Satanás, dizer a ele não, você comigo não, eu não faço, e vamos dizer por quê e para quê, porque a palavra de Deus é poderosa. Vamos usar essa palavra poderosa como Jesus ali falou para Satanás. Também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que Deus te diz? O que é que Deus te ordena? O que é que Deus fala para você? Será que nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: esta é minha filha, que eu me comprazo, que eu me alegro, meu filho, minha filha amada, que me obedece e faz a minha vontade, que eu preparo para um dia melhor, para uma batalha, para uma missão, para um propósito na terra, irmãos? Palavra poderosa do nosso Deus, palavra do dia, palavra da salvação.